Vamos testar os equipamentos. Já já vamos entrar aqui ao vivo com o nosso amigo, companheiro, convidado dessa manhã. Bom dia, Cristiane. Estamos esperando aí nosso amigo para um bate-papo bem legal. Se você puder, fique conosco, acompanhe. A gente vai estar conversando sobre racismo. Bom, pessoal, já tem gente aqui com a gente. Hoje a gente vai estar falando sobre racismo, né? E dado aos últimos eventos aí que houveram em Minnesota, Estados Unidos, daquele segurança, né, que foi vítima, né, de uma ocorrência policial que resultou, infelizmente, fatalmente, em óbito, né? Nosso companheiro já está aqui com a gente. Vamos só realizar essa conexão aí. Amigo, bom dia, como vai? Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Me ouve bem? Bem, graças a Deus. O áudio está meio baixo aí, não sei se tem como melhorar. Não sei, será que chegando mais perto melhora? Vou colocando fone. Te ouço bem baixo aqui o áudio. Vou colocar o fone aqui que vai auxiliar. Melhorou? Bem pouco. Espera aí, deixa eu dar um jeito aqui também. Ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Fala aí alguma coisa, vamos ver se melhorou. Melhorou agora? Melhorou uns pouco, melhorou. Bom, isso aqui vai ficar gravado, então não posso deixar de te apresentar, né? Uma visita honrada aqui no meu Insta, né? Então, pessoal, isso aqui é o Marcelo Cordeiro de Amorim. Ele cursou engenharia, bacharel em teologia e já é aluno do curso de mestrado da PUC, Rio de Janeiro. Também é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada da Penha, Circular, Rio de Janeiro. Falei tudo certo? Falou tudo certo. E mais ainda também é um amigo de longa data, né? Confidente, conselheiro, enfim. Pessoa que dispensa qualquer comentário, está acima de qualquer comentário que eu fizer, pô. E eu convidei esse companheiro aí para a gente estar falando sobre racismo, né? Que é um assunto bem atual, né? Haja visto o que aconteceu lá em Minnesota, Estados Unidos, aquele de segurança, que foi vítima de uma ocorrência policial e que fatalmente veio a óbito. E só para estar introduzindo essa conversa, né? A gente não vai focar muito assim na questão jurídica, porque já tem muita gente fazendo isso, né? Inclusive, está chegando aqui o Dr. Rodrigo Santos Ferreira, meu abraço, advogado, notável advogado, um grande escritório aqui de São Paulo. Então não precisa nem falar muita coisa, mas só a fundamentação aqui na legislação brasileira, né? O racismo, a previsão legal é na lei 7.716 de 89. E o seu artigo 1º diz assim: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E temos também uma previsão também na legislação que é da injúria racial,
que é o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e o parágrafo 3º diz o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referente à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então nós temos essas duas previsões, e só para diferenciar, então vamos lá, o racismo seria direcionado, um insulto direcionado à integralidade de uma determinada raça. E já a injúria racial é direcionada apenas a um único indivíduo, né? Então, você pode fazer uma injúria, chamar alguém de uma palavra de baixo calão, usando essa injúria da condição da raça da pessoa, e não necessariamente você será enquadrado na lei de racismo. Então, no Brasil tem essa diferenciação, racismo e injúria racial. Mas como eu falei aqui desde o começo, e as saudações ao pessoal que está chegando aí, um abraço, Kira, dos Bereanos. Eu já quero passar a bola para você, Marcelo, te perguntando o seguinte: embora a gente saiba que tem essa previsão legal, você acha, perguntando como cidadão brasileiro, não é uma pergunta técnica nem jurista, você acha que existe uma sensação muito grande de impunidade a esses crimes aqui no Brasil? A sensação que eu digo de que parece que é como se não existisse uma previsão legal, parece que é como se a lei não estivesse funcionando, haja visto que a gente verifica no dia a dia. Inclusive, eu tenho a dúvida, né, da diferenciação entre o crime de racismo e de injúria racial, né? Tem essa dúvida de como esse conceito ele é dado. Acho que acredito também que seja dúvida de muita gente. A gente fala muito pouco na sociedade brasileira a respeito desse tema. E falando de igreja, a gente fala muito menos ainda em atos litúrgicos, né, principalmente, que é onde é o maior movimento de fala da igreja. A gente não pontua esse tipo de assunto, né, de crime de racismo. A igreja ela fala muito de algumas coisas, né, pontua algumas coisas, né, como sendo ruins, mas esquece de algumas outras coisas, né, como esse tipo de crime, de racismo, crime também contra a mulher, né? Às vezes até tem muito cristão dentro da igreja que bate na esposa, enfim. Então, eu acho que, sinceramente, existe o problema do racismo. Eu, como cidadão, eu posso falar que não só eu sinto isso, né, como negro brasileiro, embora seja muito diferente do que acontece em ambiente norte-americano, a gente sabe que aqui no Brasil a gente acaba sofrendo essas questões de racismo, embora seja uma coisa que a sociedade não fale, né? Mas a gente sente, por exemplo, quando a gente entra numa loja e o segurança ele acaba te perseguindo diferente de alguma outra pessoa que vai entrar. A dificuldade que tem de tratamento com relação ao profissionalismo, né? Tem certas pessoas que menosprezam, enfim. Eu acho que no Brasil existe, é pouco falado, e existe a sensação, sim, de que a lei não funciona. Nem existe, na verdade. É lamentável. Bom, eu coloquei o fone aqui, melhorou bem para mim o áudio. Eu só estou preocupado se para você continua bem aí minha voz. Tá audível aí para você? Tá audível, tá tranquilo. Começou a acontecer aqui que está acontecendo um eco agora. Né? Mas aqui agora para mim ficou show de bola. Agora dá pra gente dar continuidade. Live no Instagram ao vivo é assim, né? A gente testa tudo e quando vai pro ao vivo dá essas intercorrências. Mas bora lá. Então, aí a ideia desse bate-papo, como eu falei, não é muito para focar aqui na questão do jurídica, mas não tinha como não mencionar, como você bem colocou, essa sensação que a população tem de que nada é feito. Mas eu queria pensar um pouco dentro da história do cristianismo, da história eclesiástica, da igreja, né, aproveitar um
grande teólogo que tu és, para a gente comentar isso daqui. E aí eu fiz algumas pesquisas, né, de coisas que eu achei bem pertinentes para a gente mencionar. Uma delas é aquela questão, eu vou fazer um pequeno resuminho bem rápido aqui para quem está acompanhando não ficar perdido. Que em Gênesis 4:15 diz que Deus, né, na Bíblia, colocou uma marca, um sinal em Caim, antes de decretar o banimento lá do jardim, né? Que ele estava lá no bem bom no jardim, por conta dele cometer o primeiro homicídio contra o seu irmão Abel, a punição dele foi um banimento. Mas antes foi colocado uma marca, um sinal, né? E para que ele não viesse a ser morto por ninguém, né? Ele ficou marcado. E aí, muito tempo depois, teólogos colocaram a seguinte, vamos dizer assim, exegese, né? Que não tem exegese nenhuma. Colocaram a seguinte opinião, de que essa marca seria a cor de pele negra, né? E depois, mais ainda recente, eu até anotei aqui, o nosso deputado federal, o pastor Marco Feliciano, em 2011, soltou um Twitter que na época repercutiu muito, dizendo, abre aspas, africanos descendem de ancestral amaldiçoado, fecha as aspas. Então, já na teologia, isso não é uma coisa nova, essa teoria aí, já parece, a mim me parece, que era um pouco carregada de um certo racismo, uma vez que você não vê uma fundamentação bem costurada sobre isso. Então, dentro da teologia, a gente pode observar que na história do pensamento cristão, uma tendência racial, ou estou me equivocando? O que você tem a comentar dessa passagem, seu ponto de vista, e da construção dessa ideia? Se quando foi construída essa ideia, existia um pouco de, digamos assim, tendenciosidade. O que a gente percebe na Bíblia, quando se trata desse assunto em particular, do texto referido, é que não tem a ver com isso, com a cor da pele. Até porque os antigos, eles não levavam em conta muito essas questões de pele, porque eles conviviam bem entre, né, os orientais, né, que é do mundo bíblico ali, do crescente fértil, com negros, né? A gente vê, por exemplo, o ambiente, o relacionamento entre Israel e o Egito, Israel e Etiópia. Salomão se casou com uma mulher negra. Então, havia esse relacionamento bom, né, entre eles. E até mesmo o povo judeu não é um povo 100% branco, né, como tenta passar hoje. O judeu ele foi se embranquecendo com a europeização deles, né, essa ida deles para a Europa e tal, essa mistura. Então, primeiro, conceitualmente, biblicamente, não tem esse conceito. E a teologia, ela começa a criar esse tipo de diálogo, né, de fala, de discurso, em meandros aí do século XIV, né, quando a escravatura negra, ela nasce, né, porque países como, por exemplo, os Estados Unidos, tiveram que fundamentar teologicamente o porquê da escravidão, para tornar a sociedade, principalmente massivamente protestante, cristã, americana, tornar uma coisa ética, moral, né, dentro do discurso cristão. Então, para isso, muitas coisas foram sendo criadas e tiradas, né, fazendo essa exegese da Bíblia. E esse era um dos argumentos que nasce aí no século XIV, que negro era amaldiçoado, que negro era tido de uma diferença, né, entre brancos e negros, e que em alguns casos eram considerados que negros até não tinham alma, e que por isso poderia ser escravizado. E é importante, Wagner, a gente falar também que existe uma diferença entre esse diálogo teológico do mundo norte-americano e do latino-americano. Porque no latino-americano, a Igreja Católica ela prevaleceu no seu diálogo, que era mais forte, e a Igreja Católica nunca aceitou
essa ideia de que negros e índios não tinham alma. E eles eram pessoas que deveriam ser evangelizadas e salvas. Diferente do ambiente norte-americano, que o negro era tido como algo animal, como algo que não tinha esse direito de pertencer à sociedade, de pertencer, entendeu? Isso vai começar a acontecer com o movimento, né, de crescimento negro norte-americano nos Estados Unidos, e que vai permitir a entrada dele na sociedade, ainda em ambiente de escravidão. E aí a gente sabe que as rupturas, né, trabalhistas no Brasil e Estados Unidos foram diferentes. No Brasil, a abolição da escravidão foi algo mais politizado, mais dentro do discurso, alguma coisa feita no papel, né? Não teve uma luta civil, uma guerra. Nos Estados Unidos, não. A gente teve uma guerra, né, que rompeu lá com 1886 a abolição da escravatura americana. E aí, por isso que lá é tão crítico, né? Porque teve uma ruptura que partiu de uma luta, de uma guerra. E aí, por isso, talvez essa diferença, né, Estados Unidos e americano. Mas esse tipo de discurso do pastor Marcos Feliciano, e a gente vê também existente na igreja brasileira, na liturgia, nasce nesse ambiente do século XIV. E quando a gente olha para trás do século XIV, nunca houve nenhum tipo de assimilação do discurso teológico da igreja com relação a isso. Muito bom, mas essa cultura que nasceu no século XIV, como você está dizendo, ela é muito forte até os dias de hoje. Por exemplo, uma vez uma pessoa chegou em mim e perguntou o seguinte: Wagner, da onde vieram os negros? Aí eu virei para essa pessoa e falei: vieram de Deus. Ele: não, exatamente que momento da história? Aí eu peguei e falei para essa pessoa: mas espera aí, você acha que Adão era o quê? Aí a pessoa falou assim: não, Adão era branco. Eu falei: baseado em quê? Entende? Aí eu falei assim: por que Adão não poderia ser negro? Porque a palavra Adão, né, do hebraico Adama, que é da terra, né? Obviamente que tem terra de todo tipo de cor, mas a tendência natural da terra é ser escura, né? A tendência natural, você vai encontrar a terra em maior proporção, digamos assim. Não sou geólogo, posso até estar falando bobagem, mas na experiência, né, que a gente vê, a maioria de terra que você encontra é escura. Então, e eu vi o Adalto Lourenço, que é um cientista, dizendo que Adão e Eva provavelmente eram um casal interracial, para que pudesse, consequentemente, o seu DNA gerar todas as outras raças. Então, de duas uma, ou a Eva era negra ou Adão era negro, dentro de um pensamento que eu tenho, mas as pessoas já têm a ideia de que era branco. A mesma coisa também a gente vai observar o seguinte, que nem você falou dessa questão do século XIV. Você vai ver as pinturas dos grandes pintores europeus, quando vão retratar, né, Jesus Cristo, é sempre uma pessoa branca, né, de olhos azuis ou de olhos claros, etc., de acordo com o que estava o estereótipo deles. Mas quando vai ver agora, mais recente, a ciência vai fazer uma tentativa de reproduzir ele em computador, baseado nos seus ancestrais judeus, você vê praticamente um negro. Um Jesus praticamente negro, né? Enfim, então essa cultura ela é muito presente e parece que é uma coisa que a pessoa nasce já recebendo esse tipo de cultura. A influência da mídia, talvez? O que você acha? Não, da mídia eu acredito que não. Eu acredito que é uma influência cultural. Tá na sociedade. E esses assuntos, eles acabam sendo abordados em conversas, eu nunca tive igual teve, por exemplo, a minha mãe, ela reclama que na escola, ela estudou em escola de freira,
E na escola que ela estudava, havia um ensino racista, né? De que menosprezava os negros que até que estudavam lá. Agora, eu não tive esse problema durante o meu estudo em escolas públicas, né? De professores falando, né? Igual eu vejo aí algumas narrativas falando que negro era preguiçoso, não gostava de trabalhar e tal. Embora a gente saiba que existiu. Eu não tive esse problema. Mas está na cultura. E, por exemplo, esse tipo de argumento da pessoa perguntar, olha, de onde que veio o negro? E você citou Adalto Lourenço, né? Então acho importante falar do criacionismo. O criacionismo, quando ele fala da criação, ele tenta coadunar as questões da ciência, né? Principalmente do evolucionismo. E aí vai falar do primeiro homem e tal. Então ele começa a coadunar o diálogo com o diálogo bíblico criacionista aí, quando fala que o primeiro homem teria sido negro. Embora eu seja muito mais tendencioso a acreditar no que o doutor Adalto Lourenço fala com relação à interracialidade do primeiro casal, por causa do que se gera depois, né? E se você vai, por exemplo, estudar lá o nascimento das diferenciações, né? Você vai perceber que tudo nasce ali do negro com o oriental, asiático, alguma coisa assim. E aí eles se espalham, né? Então pode ter sido aí o problema. Eu tenho um outro doutor, que é o doutor Germano, que ele é formado em arqueologia bíblica e trata muito dessas questões antropóloga, né? Da antropologia cristã e tal. E ele fala que Deus, né, para responder essa questão de onde veio o negro, que Deus ele é colorido. Você pode observar isso na natureza, por causa das cores, inclusive tem até um quadro aqui atrás, que é bastante colorido. A gente somos criados a gostar de cores, e a gente sabe que o mundo monocromático ele não existe, ele não é uma realidade nossa. Então, se Deus é um Deus colorido, se a gente olha para o universo, a gente vê as cores no cosmos, a gente vê as cores na natureza, por que também essa assinatura, esse DNA de Deus não estaria na humanidade? Então, nisso se reflete essas cores, essas diferenciações não é de raça, né, mas que existe dentro da humanidade. Você vai ver a diferença do asiático para o europeu, a diferença de cabelo, a diferença de cor de pele, porque Deus seria essa força criativa que gosta de cores. Gosto dessa resposta, doutor Germano. Nossa, muito interessante essa colocação aí. Mas a mídia, de certa forma, também... Por exemplo, eu coloquei no meu status ontem a questão do Tarzan, né? Que ele foi adaptado para os cinemas. E se você parar para pensar, é uma coisa que não tem lógica, né? Porque, assim, um homem branco, certo? Que ele se torna o rei da selva na África e ele conversa com os animais, porém os africanos que estão lá há milhares e milhares de geração não têm esse dom desenvolvido. Então, quer dizer, colocou um branco como rei dos negros. Não sei se é ironia ou, enfim, é ficção. Mas o que eu quero dizer que esse tipo de coisa a gente vê sutilmente desde sempre. Parece uma culturização, se é que existe essa palavra, do branco, né? Para querer sempre fazer um empoderamento branco, né? E assim, eu não estou querendo polemizar aqui nessa live, mas só para a gente refletir, talvez. Porque isso acaba, querendo ou não, refletindo na questão da igreja, né? Inclusive, eu estava pesquisando aqui e sem querer eu achei um teólogo que eu até gosto, inclusive, chamado Charles Hodge, que ele é um teólogo calvinista, né, do século XVIII, e eu descobri que ele apoiou a escravidão em 1830. E era mais ou menos assim, ele era a favor da escravidão desde que não tivesse maus tratos aos negros, digamos assim. E eu fiquei um pouco frustrado, né, de ter acesso a essa informação, porque como é que pode um teólogo, né, que é alguém que procura interpretar a lei de Deus, e no momento crucial da história ele simplesmente foi a favor da escravatura, digamos assim.
pensando nisso, será que nos dias de hoje não tem pessoas ainda com esse tipo de mentalidade? O que você acha? Olha, eu acho difícil que nos dias de hoje exista pessoa com a mentalidade a favor da escravidão. Mas da supremacia branca, diria. A Quase um supremacia arianismo. branca. Quase um arianismo. Tipo, sou branco, então eu sou melhor. Foi exatamente isso que você... E eu falo num contexto religioso. Olha, rapaz. No secular eu não tenho dúvida, né? Já diz só observar o neonazismo. Mas no contexto religioso, né? É âmbito geral. Olha, eu não gosto muito de falar dessa questão da supremacia, da luta da supremacia branca contra a luta da supremacia negra. Embora a gente ache que seja muito potencializado em ambiente norte-americano, não é uma coisa que a gente vê aqui no Brasil. O Brasil é um país muito miscigenado. Embora a gente sofra muito a influência norte-americana em tudo, sofre influência política, a gente sofre influência cultural, a gente sofre influência profissional, a gente sofre influência teológica principalmente. Então acaba vindo esse tipo de coisa para cá e a gente acaba vendo algumas pessoas assimilando esse tipo de ideia aqui no Brasil. Embora a gente veja que é mais potencializado em ambiente norte-americano. E por isso que eu acho que aqui no Brasil não cabe muito falar disso. Mas cabe falar dessa questão de diálogo mundial. Existe essa ideia, assim, de supremacia branca por tudo que foi pregado durante séculos. Quando a gente fala de abolição de escravatura, de não considerar o negro mais um ser, né, que é digno de escravidão, a gente está falando de 100 anos atrás. A gente não está falando de coisa de muito tempo. Então, o que de 100 anos atrás não reflete ainda na nossa cultura? Então, a gente é filho da nossa cultura. Então, os diálogos, as discussões da cultura, o que a gente o que a gente come, como a gente se veste, tudo em detrimento dessa história recente. E, inclusive, esses discursos. Então, eu acredito sim que haja esse discurso de que o branco ele é melhor, e a gente percebe isso quando você fala de mídia, eu entendo no cinema, nas novelas, por exemplo, mas principalmente em ambiente de cinema. A gente vê que sempre os atores principais, os heróis, né, eles são sempre brancos. Por exemplo, a gente teve, falando de mundo Marvel, né? Não sei se o Robertinho vai assistir ou está assistindo, mas a gente vê, por exemplo, nos quadrinhos, o Lanterna Verde é um homem negro. E quando lançou o filme da Marvel do Lanterna Verde no cinema, ele foi um homem branco. Então acontece mais ou menos com a história do Tarzan. Então coloca lá um homem branco dentro do ambiente africano, como rei, né, dessa África, porque tem dificuldade de colocar um negro para fazer esse papel, entendeu? Embora hoje eu acredite que, principalmente na Europa, as pessoas querem colocar mais negros fazendo papéis principais. Eu acho que o próximo James Bond, né, vai ser um negro. Quebra de tabu. Para que as pessoas comecem a se acostumar mais com essa ideia de ter um negro em um ambiente de supremacia, posso dizer, de poder. Né? Então, a gente vê, por exemplo, um outro problema no cinema, quando vai se retratar a vida de Cleópatra. O cinema, né? Existe até um filme muito antigo, eu esqueço o nome da atriz, esse é Meryl Streep, que é uma branca fazendo o papel de Cleópatra, uma branca de olho azul. Quando que Cleópatra era branca? Entendeu? Não tem lógica. Você falou essa questão de filmes, aqui dá pra ver o Pantera Negra, né? O meu Funko. E quando lançou o filme Pantera Negra, houve uma mobilização dizendo que era um filme racista porque os atores, na sua totalidade, eram negros. Não sei se você chegou a ver essa discussão na época, porque se optaram por só atores negros, no caso. E aí houve uma mobilização, digamos assim, uma contracultura, houve uma mobilização invertida, né? As pessoas protestando e tal. Mas tem milhares e milhares de filmes que só tem atores brancos e ninguém vê um alvoroço. Mas quando lançou o Pantera Negra, houve todo um alvoroço na época.
Eu acompanhei. E você percebe essa questão da cultura, né, Wagner? Porque as pessoas, elas vão às redes sociais e elas se sentem confortáveis em falar o que sentem. Então aí, nos ambientes de redes sociais, é que a gente vê as maiores injúrias raciais contra as pessoas, como a gente viu quando a Maju, né, ela assumiu o papel lá de protagonista no jornal Hoje, ou então quando ainda estava no Jornal Nacional ainda, como que isso gerou uma revolta, né, das pessoas na internet, falando que ela não merecia estar ali, que ela estar ali era uma questão ideológica e tal. Então, isso gera um espanto, entendeu? As pessoas não aceitam. E como que está enculturado isso, que as pessoas nas redes sociais, elas se sentem à vontade de falar a respeito disso. O participante aqui está dizendo o seguinte: com a influência católica, os santos são brancos, Jesus brancos. Em um dado momento da história houve muito isso, mas já existem santos católicos negros, né? Eu sou daqui da região da Zona Norte de São Paulo, Vila Medeiros, e a Nossa Senhora do Loreto é uma Nossa Senhora negra, né? A Nossa Senhora Aparecida também. Tem toda uma história. Então, bom, isso, pelo menos a igreja, acho que tem aberto mais... A Igreja Católica, a gente não tem o que falar dela, pelo menos em ambiente da América Latina, com relação a esse combate a racismo e a esse diálogo de negro, porque ela está aí desde o tempo dos jesuítas defendendo o negro de alguma forma. O que a gente tem a falar com relação à Igreja Católica em um dado momento é essa questão de ela, em muitos casos, na colonização, ela casar-se com os colonizadores, com esses homens que produziam injustiças, né, na sociedade por conta do poder, e ela não defendia o mais fraco, o mais pobre, né, o mais humilde aí. Mas a Igreja Católica, por exemplo, aqui no Brasil, a faculdade que mais fala a respeito de teologia negra, que é uma teologia nascida em ambiente americano, mas que ela se assimila à teologia da libertação, que também é uma teologia católica. Então a gente está falando de uma teologia negra, que é americana, norte-americana protestante, né, nascida lá com o pastor Martin Luther King, e vem para o ambiente brasileiro através da Igreja Católica, porque a Igreja Protestante brasileira não assimilou esse diálogo de Martin Luther King. Então a gente vê entrando no ambiente católico através da teologia da libertação, e hoje a faculdade que mais fala do assunto é a PUC Minas. E aí nós temos algumas faculdades protestantes, né, no caso da Metodista e da Batista Teológica de São Paulo, que tentam abordar esse assunto de alguma forma ali em seus escritos acadêmicos. Mas não tem nenhuma outra faculdade no ambiente acadêmico que fale mais de teologia negra do que a PUC, que é uma universidade católica na América Latina. Bom, interessante, muito interessante. Bom, a gente falou um pouco do século XIV, falamos um pouco aí do século XVIII, aí, Charles Hodge, teólogo que de certa forma era a favor, né, da escravidão. Avançando um pouco, eu queria comentar um pouco sobre o movimento pentecostal. Né? Eu tenho um texto no meu blog que chama Outra Face do Movimento da Rua Azusa. E só para contextualizar aí quem estiver acompanhando, bem rapidinho um enunciado que eu escrevi. O movimento pentecostal iniciou na Rua Azusa, 312, Los Angeles, no ano de 1906, com um pregador negro, William Seymour. E com muitos sinais sobrenaturais, incluindo curas, o movimento cresceu. 50 anos antes de qualquer lei civil, Deus escolheu um negro para fazer esse grande movimento que perdura até os dias de hoje. Então, esse aqui é o fato histórico. Agora, o fato que eu queria mencionar, que poucos mencionam, por isso que o texto chama Outra Face, é o seguinte: porém, um ano depois, 1907, os brancos levantaram a discussão de como um negro poderia ser pastor de um branco. E, em 1924, já existia uma igreja só para negros e uma igreja só para brancos. E, em 1948, quando os pentecostais brancos se juntaram à Associação Nacional de Evangélicos, os negros não foram convidados.
Então é por isso que eu chamo da outra face da história. Então é esse tipo de coisa que eu queria deixar bem claro nessa nossa live, que embora a pessoa seja uma religiosa, a pessoa pode incorrer numa situação como essa. E também mencionar que parece que existe uma tentativa de se apagar o erro dos passados, porque esse fato histórico quase ninguém sabe, ou os que sabem não mencionam. Eu achei interessante para a gente registrar nessa live. Então essa questão, contextualizando para os nossos dias, será que existe isso ainda? Um branco, não, eu não vou aceitar ser pastoreado por um pastor negro, por exemplo. Eu não duvidaria, né? Mas não sei se você pode falar, não citar, né? Mas se você já ouviu falar casos como esse, em que a pessoa, dentro de um cristianismo, ela se sente superior ao negro, um irmão de igreja, de repente, ou de repente, eu não sento do lado daquele irmão porque ele é negro, coisas que parecem meia fora de realidade, mas será que pode acontecer isso ainda nos dias de hoje? É uma reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro aí dessa questão cultural brasileira, desse questão do de se sentir, né, liderado por alguém negro nesse ambiente litúrgico de igreja. Eu acho que as igrejas tradicionais, elas incorreram mais veladamente nesse tipo de atitude, não de discurso, mas de atitude, por causa da cultura, do que as igrejas pentecostais. Um ambiente pentecostal, que é um ambiente que cresce, um movimento, né, que cresce da periferia para o centro. Então, em ambientes de periferia, a gente acaba vendo pastores pentecostais negros nascendo a partir dessa cultura, desse movimento, coisa que não era comum em ambientes tradicionais, falando aí de igreja batista, de igreja presbiteriana, de igreja metodista, porque a sociedade tinha essa resistência com relação a ser liderados por negros. Para pontuar, tipo assim, mas no ambiente pentecostal não existia o racismo, ele existia. Mas de forma velada também. Meu pai é um homem branco, casado com uma mulher negra. E em algum momento da vida dele, alguns pastores chegaram a questioná-lo sobre a questão dele ter casado com uma mulher negra. Em alguns momentos, a minha mãe foi calada, né, por ser mulher e negra e não poder falar. E o pastor se sentia no direito, né, na autoridade dele de falar. E era errado o casamento entre brancos e negros. Esse tipo de discurso, a gente está falando da década de 90, na cidade de São Paulo, capital de São Paulo, no setor 4. Então, meu Deus, forte. Eu também já ouvi de outras pessoas que eram casados com mulheres negras, outros dirigentes, pastores, que tiveram esse tipo de indagação, podemos dizer. Então era algo comum, mas velado, entende? A igreja meio que aceita esse tipo de coisa. Eu acho que hoje muda-se, né? Muito por causa do que vai acontecendo, né? Vai tomando conta, vai enculturando e as pessoas vão, principalmente em ambiente pentecostal. Eu acho que falando de pentecostalismo, é onde o negro ele mais toma espaço de fala dentro do ambiente cristão, dentro do ambiente teológico, né? Porque aí você começa a ver a igreja enviando negros, índios, né, para fazer teologia, seminários, serem enviados como missionários, enfim, por causa desse tipo, do advento do pentecostalismo, principalmente na América Latina. Muito bom. Você falou, você citou, pode falar. A nossa participante aqui está dizendo assim: estou vendo menos pastores negros no meio pentecostal. Bom, eu não sei se existe uma pesquisa como essa. Eu sei que o Instituto CEPAL
que é um instituto aí independente, autônomo, que faz pesquisas no meio cristão, quase como se fosse um IBGE. Depois eu posso até tentar levantar isso daí para ver se tem algum dado numérico. Mas eu também concordo que dentro de um contexto de cristão, protestante, o meio pentecostal é onde mais tem adesão de negros, né? Eu concordo com isso daí. Mas você estava concluindo a sua fala. Sim, você citou aí as questões americanas, né, do William Seymour, né, por exemplo, que é o pai desse movimento pentecostal, né, da Rua Azusa, embora haja algumas divergências aí com relação à historicidade, né, do nascimento desse movimento, mas sim, ele foi um negro que, em ambiente de extremo racismo, né, de separação racial dos Estados Unidos, alguém que fez uma diferença até mundial, porque a Europa vinha, né, para Azusa para ver o que estava acontecendo, né? Então, de certa forma, foi algo extremamente diferente, né, acontecendo ali naquele ambiente. E você falou também da igreja protestante americana, ela se levantando e falando que um branco jamais poderia ter sido pastoreado, né, por alguém branco, e aí nasce, né, a separação de igrejas brancas e negras, e assim por diante, para fundamentar toda aquela questão de apartheid que existia lá em ambiente americano, né? E eu acho importante pontuar também que lá nos Estados Unidos, até a lei, né, ela apoiava a questão do apartheid, né, de ter banheiros separados para negros, restaurantes, bancos na rua, lugar dentro de ônibus. Então, havia uma lei que entrava dentro da sociedade, né, implementava esse tipo de coisa, por isso que refletiu-se também na igreja, que a igreja reflete muito que a cultura social é no momento. Então, você vê isso acontecendo. O que a gente não vê em ambiente brasileiro, né? Não teve uma apartheid aqui no Brasil, a não ser uma apartheid cultural, né? Mental, psicológico, né? Diria. Mas que acaba se repetindo nesse ambiente de igreja, né? Porque você vai tendo essa dificuldade de encontrar pastores negros, né? De grande referência, em ambiente litúrgico e tal. Aí a moça falou assim, olha, eu não vejo muitos pastores pentecostais dentro das igrejas pentecostais. Tem que ir mais para a periferia. Quanto mais para a periferia a gente está, mais pastores negros você vai encontrar. E mais igreja negra você vai ter também. Embora a gente saiba que nos ambientes mais centrais, né, vai prevalecer também as pessoas mais brancas. E eu acho importante falar também que o neopentecostalismo, ele cria uma nova linguagem e acaba que esse negro se sentindo à vontade, né, de enculturar-se nesse ambiente. Então talvez no neopentecostalismo a gente vai encontrar mais pastores negros do que haja vista, por exemplo, o pastor Valdomiro, né, que está falando de referência, embora eu tenha muitas divergências teológicas com ele, não há de se jogar fora, né, a questão de que ele está numa posição de poder e é um homem negro. Né? Então, é por causa desse ambiente neopentecostal em que a gente vê as pessoas negras se sentindo à vontade, né, de participar, de se envolver, né, em ambiente neopentecostal. E eu vejo muito no neopentecostalismo a influência da teologia da libertação, né? Principalmente com o advento do Concílio de Lausanne, porque acaba criando, né, essa questão de tornar a missão mais urbana, pensando nos problemas urbanos, né? Então, por causa disso, do pensamento missiológico, a urbanidade da cidade acaba se pensando nas questões do negro, do pobre, né, do marginalizado, né, do social, do índio. E aí, então, essa assimilação com o neopentecostalismo, com a teologia da libertação, esse casamento, acaba fazendo com que o negro se sinta mais à vontade de participar, né, desse ambiente.
Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma grande igreja, né, de proporção nacional, por causa do seu canto e tal, que é a igreja, a Comunidade Evangélica de Nilópolis, que é um pastor negro, né, que pastoreia. Maravilha. Os nossos participantes aí, um abraço aí. Mãe da Lili, Priscila Santos, a minha amiga Betinha, fica na paz. Quem mais temos aí? Kelly Emídio. Enfim, se eu esqueci de alguém, é que a gente está conversando aqui, passa desapercebido. Se alguém quiser mandar pergunta também, fique à vontade. Eu peguei também duas fontes aqui, meu amigo, para a gente mostrar que essa questão do racismo no Brasil não é tão antiga, porque está nascendo uma contracultura e alguns estão querendo dizer que a coisa não foi séria no Brasil, né? Alguns estão querendo dizer que não é como retratado. E aí eu peguei 2 historiadores aqui, que eles são muito recomendados, a bibliografia deles, na USP aqui de São Paulo. Então, o primeiro diz assim: em 1845, entraram no Brasil 19.453 negros vendidos como escravos trazidos da África. Qual que é a fonte? É o livro Da Senzala à Colônia, de Emília Viotti. E o outro também, no mesmo ano, em 1845, um escravo valia 384 mil réis. Se fosse no dinheiro de hoje, seria 47.232 reais. A fonte é A Formação do Capitalismo do Brasil, Ladislau Dalbor. Então a gente vê, 1845 não é algo tão distante assim. Minha mãe dizia que o bisavô dela foi escravo na senzala, né? E eu sou um escurinho por parte da minha mãe, meu pai é branco também. E isso é uma coisa que, querer negar a história, tem até um nome técnico, eu não sei se você lembra, que é querer recontar a história com uma outra versão. E muitos estão querendo recontar a história da escravatura no Brasil quase como um eufemismo, né? Querendo suavizar, querendo dizer que não foi como foi. Mas existem historiadores sérios que vai mostrar que a coisa foi grave. Milhares e milhares de pessoas foram sujeitados à escravatura aqui no Brasil. Isso seria uma forma de má fé, talvez? O que você acha? Essa querer minimizar os danos ao invés de reconhecer. Parece que é uma coisa bem brasileira isso, né? Brasileiro, o jeitinho brasileiro. Não é uma coisa só brasileira, não. Né? É uma coisa... essa coisa, né? Da inculturação do americano na cultura brasileira. Né? O brasileiro pega muito, assimila muito o que acontece lá nos Estados Unidos. Porque esse tipo de discurso é de lá, né? Dessa negação e tal. Mas aqui no Brasil a gente está vivendo um movimento atual de direita e extrema direita. E dentro desse movimento, que é um movimento ideológico político, assim como o ambiente de esquerda e extrema esquerda, que tende a ir contra tudo aquilo que o outro lado fala. O que o extremo ele faz exatamente isso. Ele nega o que o outro lado diz, mesmo que seja bom, e ele tenta, de alguma forma, mudar o sentido da coisa para tornar mais palatável, né, eu diria. E como a gente está vendo esse movimento surgindo no Brasil de uns anos para cá, então a negação desse tipo de discurso dentro da sociedade brasileira do racismo acaba sendo levado em voga e negando, porque é um discurso que está muito presente nas políticas de esquerda, né? no discurso, no diálogo de esquerda, porque é onde as pessoas mais se assimilam com essas ideias de libertação social, né? Enfim, libertação trabalhista, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a negativa desse tipo de argumento, ele acaba nascendo por causa do ambiente político que a gente está vivendo hoje.
eu espero que isso não vá para frente, né? Vai recontar uma história? Vai dizer o quê? O que houve no Brasil, então? Você vai dizer que não existiu? Vai apagar com a borracha? Eu acho difícil, entendeu? E também a gente tem muitos historiadores renomados, né? E que falam a respeito disso, que não vai deixar isso acontecer. Então eu não acredito muito embora eu ache que isso tem algum reflexo cultural, psicológico, isso não vai acabar permeando ambientes acadêmicos e historicistas. Muito bom. Eu queria também comentar o seguinte, no meu caso, eu me considero pardo, né? Justamente por minha mãe ter ancestrais negros, inclusive, que foram escravos, literalmente, aqui no Brasil. Porém, olha que interessante, na minha certidão de nascimento, está como cutis branca, né? E eu fui falar com um juiz sobre isso, já depois de formado, né? E ele disse o seguinte, a certidão de nascimento, o pai vai lá e registrou no cartório. Então, é a declaração do pai de como ele enxerga o filho. Olha que interessante. Só que qualquer pessoa pode se autodeclarar, né, no meu caso, como pardo. Eu poderia ir lá e retificar minha certidão de nascimento, até por causa desse contexto da árvore genealógica. E aí eu fico pensando que isso é mais comum do que possa parecer, principalmente em gerações anteriores, porque se pensava muito nessa carga que vem com se assumir, né? Então, não, peraí, deixa eu pôr aqui como branco, porque se eu pôr diferente pode dar problema. Então, tem muito a ver com essa questão da cultura que você está falando aí. Né? Essa questão de que parece que... um assunto bom, porque eu acho que é só no Brasil que tem essas questões de agregar mais cores, né? Na identificação, né? Do pardo, enfim, porque em ambiente americano ou você é branco ou é negro. Aqui no Brasil você ainda tem mais alguma outra diferenciação tem por bastante causa variáveis dessa miscigenação que existe no Brasil. E uma discussão também que existe muito grande é acerca das cotas raciais, né? No Brasil, até que ponto é bom, até que ponto não é. E é uma discussão tão grande que nem entre os próprios beneficiados com a cota racial, e é bom que se diga que agora, além de índios e negros, se incluiu também os pardos nessa questão de cotas raciais, nem entre essas pessoas se tem um consenso, né? Uns vão dizer, não, mas a capacidade é independente de cor, etnia e raça, concordo, né? Mas a questão também é como a sociedade em si vê essas pessoas em termos de gerar oportunidade. Não se discutindo se a pessoa é capacitada ou não, porque a capacidade, de fato, vai depender das escolhas e do esforço individual. Porém, eu acho que tem a ver mais de como a sociedade, a coletividade, vê esses pequenos grupos, né? Comenta um pouco o que você acha sobre isso, principalmente você aí que é um acadêmico da PUC, prestou concurso e com louvor aí foi aprovado. O que você acha? Já saindo até um pouco fora da temática do cristianismo, mas abrangendo mais aqui. Eu acho que... Assim, eu já fui contra esse sistema de cotas. Né? E olha só, eu sou negro, em algum momento fui contra esse momento de cotas. Eu acho que o que existe, na verdade, assim como acontecia comigo, é uma falta de vontade ou de interesse de se conhecer o porquê que se criou o movimento de cotas. Só um minutinho, meu querido. Uma pergunta que gerou aí, de cotas raciais. Segundo eu verifiquei a última vez no IBGE, pardo é considerado cor sim, inclusive tem uma lei que incluiu nas cotas sociais. Então o pardo seria justamente essa miscigenação de um filho de um casal interracial. Ela existe. E tal também nosso doutor Rodrigo Santos dizendo não veja as cotas raciais com bons olhos. Obrigado, vamos seguir aí. Toca o barco, Amorim, por favor. Então, porque o que acontece é o seguinte.
Vamos olhar para o ambiente. A gente tem um problema no Brasil, que é a questão da base educacional, né? E a gente sabe que a gente tem boas universidades federais públicas, mas a gente tem um mau ensino fundamental e médio público. Isso causa um problema que é o quê? Esse pobre, não é só o negro, mas todo o pobre aqui, ele tem dificuldade de acessar a universidade pública, porque só acessa essa universidade quem tem melhor preparo. De igual modo, também, só vai acessar a universidade particular, paga, privada, quem tem condições de pagar essa universidade, né? Essa questão do governo ajudar o pobre a pagar a faculdade é uma coisa muito nova, recente, né? É uns 2000 para cá. Então, a cota, ela foi criada por quê? Porque a gente vê já no ambiente brasileiro, nacional, falando, que somente aí de 13% a 14%, se eu não me engano, aumentou de 14 para 18, 16, alguma coisa assim, de pessoas, de todos os milhões de brasileiros que existem, que concluem um curso superior. Então a gente está falando de uma parcela aí de 13% toda essa gama, né, de 200 e poucos milhões de brasileiros que existem, que se formam numa faculdade. E aí, os números existentes anteriores aí às cotas raciais da década de 2000, era que apenas 1% desses 13% era negro. Então, se a gente colocar isso dentro de um ambiente nacional, quantos negros se formavam por ano? Era uma média de 16 negros, 16 a 18 negros se formavam por ano no Brasil. Você está falando de território nacional. Então a cota racial, ela vem no sentido de querer ajudar para que esse negro ele tenha mais possibilidade, oportunidade de ir para a faculdade. E a isso dá-se o nome de dívida social, né? Por causa do que se existiu na história da escravidão, do que foi feito com esse negro, da falta de oportunidade que ele teve para ter uma renda melhor, de ter um trabalho melhor, para dar para o seu filho uma oportunidade de faculdade. A gente está falando de 100 anos, né? Então, por causa de tudo isso, de todos esses questionamentos, esses argumentos, foi se criado, então, a cota racial, para que a pessoa negra tivesse mais oportunidade de ir para a faculdade. E ainda assim, Wagner, mesmo com as cotas raciais, desses de 14% a 18% hoje que se formam em faculdade no Brasil, apenas 6% são negros. Então, embora haja uma grande discussão, né, a respeito desse assunto, por exemplo, se você for hoje na PUC, e é uma universidade grande, não aqui da PUC Rio, mas pode ir na PUC São Paulo, que tem a mesma dimensão, eu acredito, você pode contar nos dedos lá quantos negros você vai encontrar dentro da faculdade. Quando eu cursei engenharia, dentro da faculdade, embora seja uma faculdade técnica, mas a engenharia é uma faculdade mais técnica, tem mais essa participação de negros por causa da força de trabalho, ainda assim na sala era muito menor a quantidade de negros. E se falando então de engenharia, que de cada turma, né, de 120 alunos que entram numa faculdade de engenharia, 6 pessoas vão se formar daquela turma. Então, você vai vendo que as pessoas vão desistindo no caminho, então no final acaba não se formando dessas 6, nenhum negro ou apenas um. Então a gente... para tentar equiparar, digamos assim, né? Isso, para tentar equilibrar as coisas, entende? Aí você fala assim, mas a cota deveria ser para pobre. Mas a maior quantidade de pobre no Brasil, você vai numa periferia, numa favela, qual é a maior quantidade de pessoas que existem lá? Então são negros. Então, em algum momento eu fui contra, mas após entender
que isso na verdade, uma tentativa de pagar uma sociedade, pagar uma dívida social existente com o negro, que foi feito com o negro na história, eu passei a entender como algo bom. Embora haja assim, uma resistência de toda a sociedade. Notificou aqui o nosso tempo, hein, Amorim? Acho que vai cortar a nossa live. Verdade, Deixa seus corta a live. Tem isso, né? Instagram, né? Só se a gente reiniciar uma nova aqui. O que você acha? O papo tá bom. Essa daqui... Se cortar, a gente começa uma nova. Já salva essa daqui e já deixa disponibilizar.